Bom dia pessoal do nosso canal Viver Plenamente. Hoje, mais uma vez, eu tenho um convidado muito especial que tem nos honrado sempre para enriquecer os nossos assuntos, o nosso compartilhamento de informações. Eu já contei aqui diversas vezes que eu sou médica de família, me aposentei, trabalhei muitos anos com grupos e trabalho até hoje, com grupo de convivência de idosos, mas trabalhei com um grupo do peso, de pessoal que queria perder peso. E aí tive a oportunidade, a felicidade de conhecer um farmacêutico muito especial, um profissional que se chama Luiz Antônio de Assunção. O Luiz é farmacêutico clínico, bioquímico, pós-graduado em gastroenterologia funcional, nutrigenômica. Então, bom dia, Luiz. Bem-vindo ao nosso canal. Espero que essa seja uma das muitas vezes que a gente vai contar contigo. Eu Bom dia. gostaria, Sim, bom dia. Eu bom gostaria dia. de contar com o teu conhecimento, Luiz, por conta de que, quando eu estava trabalhando com um grupo de pessoal obeso, ou com sobrepeso, ou com doenças consequentes ao excesso de peso, uma Sim. pergunta, uma vontade, um desejo, um pedido muito frequente era dessa história de a gente conseguir receita de remédio para emagrecer. O que que tu teria para nos dizer sobre isso, Luiz? Bem, Cris, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando com você e trazendo a experiência que nós temos hoje, que você tem muita experiência, sobre o que de fato a ciência fala para a gente, né? Não Sim, apenas querendo viver de ilusões, né? De achar que existe uma pílula mágica ou hoje a caneta mágica. Infelizmente, não temos ainda. Então, todas as vezes que a gente abre a rede social, a gente se depara com as promessas ainda restrita apenas a um fármaco, como se o fármaco sozinho vai resolver uma questão que é multifatorial, como você bem exatamente, falou, né? Então, exatamente. a gente, como um profissional que tenha consciência e o entendimento sobre essa questão, nós precisamos a todo momento estarmos aqui falando da complexidade que é a obesidade. E, inclusive, hoje Exatamente. a gente chama de adiposidade crônica. Então, é uma luta que o paciente precisa entender que ele vai ter que trabalhar isso a vida toda, principalmente se é, ele não entende que é principalmente o estilo de vida. Né? A gente ouve falar muito sobre a genética, genética, genética. Não, gente, vamos parar de condenar a genética para as questões de muitas doenças. Vamos entender que tem um estilo de vida aí, tem um Acima, ambiente acima obesogênico, disso. né? Exatamente. É. Então, a gente precisa falar o que é um bom alimento, o que é uma comida de verdade, que infelizmente nós perdemos essa questão de entender o que é um alimento de verdade, né? A indústria alimentícia, ela veio atender uma necessidade de consumo absurdo, grande, mas, por outro lado, ela não informou para as pessoas que aquilo, infelizmente, pode trazer uma consequência. Como está Então, trazendo, né, Luiz? está trazendo, está trazendo uma consequência, né? Então, a população hoje, nós nunca comemos tanto quanto a gente come hoje. Nunca. Exato. É, Nós é. estamos comendo Inclu- muito, mas é. o que estamos comendo? Luiz, escuta uma coisa, tu está falando dessa história da indústria, inclusive o apelo que tem no supermercado, Isso. na pizzaria, leve dois, leve três pelo preço de um, ou então pizza e metro.
Ou então, assim, ó, Não, o refil da Coca-Cola, do refrigerante, é grátis. Ou justo, seja, estimulando, né? E é engraçado que eles pesquisam o paladar das pessoas. Então, já descobriram um caminho que vicia mais fácil e mais rápido, que né? coisa perversa. Então, e aí o que que acontece? Eu tenho um professor que ele é vivo ainda, né? Inclusive ele é nutricionista e ele diz o seguinte: quanto maior a validade do produto que você está comprando no mercado, menor é o seu tempo de vida. Olha isso. Então, se o produto dura muito tempo industrializado, né, você compra um leite, por exemplo. Só quem morou num sítio, ou como eu, que morei num sítio na minha infância, a gente sabe a temporalidade do leite. É rápido, muitas vezes não dá tempo, já estragou. Quantas vezes eu vi minha mãe jogando leite para os animais lá, para os porcos tal, porque já tinha estragado, Passado o prazo. Uhum. passado o prazo. Agora, você compra uma caixinha de leite no supermercado, você pode deixar onde você quiser, não estraga. Nem formiga entra no leite. Às custas do que isso tudo, né? Essa durabilidade. Então, às custas de um conservante, de um produto ou de vários produtos que, quando chegar lá no seu intestino, aí a conversa vai ser alta, os gritos vão ser enormes, e é aí que a gente precisa entender. E é aí Luiz, que e eu a acho que gente também, além reclama. da obesidade, nós estamos vendo uma quantidade bárbara de câncer, né? Hoje em dia, a doença que mais mata passou a ser o câncer. Acidente de automóvel e tiro e bala, né? Então, o que que acontece? Nós estamos inflamados, nós estamos muito inflamados, nós estamos desnutridos. Só esses dois fatores, para mim, já é o suficiente para colocarmos as pessoas em todas as possibilidades de desenvolver câncer, por estarmos inflamados. O terreno biológico favorável para câncer é um organismo inflamado. E fala para mim qual é o obeso que não está inflamado? Bem Todos. alegre, risonho, contador de piada, é a animação da família, mas acontece que isso tudo às custas de alguma situação, né? Está E eu tô, inflamado. E eu lembro de quando criança, em casa, a gente tinha um livro, tipo assim, orientação para todas as situações de que a gente precisasse, quando uma criança vomitava, ou quando estava com diarreia, ou para vermes e tal. E eu me lembro de situar uma pessoa obesa, de camisola, assim, a pessoa nem tinha roupa. Aquilo era uma coisa que espantava a gente não existia obeso, gente gorda desse tamanho na cidade, a gente não via. Isso era uma coisa rara. É Sim, muito difícil de ver. sim. E hoje em É. dia, o É, contrário. os tempos, infelizmente, mudaram muito, né? Nós não mudamos, mas o tempo mudou. Ou seja, o estilo de vida mudou. Nós passamos a ser mais sedentário. A gente não tinha carro o suficiente, todo mundo. Eu me lembro muito bem que um vizinho de quarteirão, não era de casa, mas um vizinho de quarteirão, que tinha um carro. E acho que por motivo de doença, meu pai precisou conversar com o vizinho para ele emprestar o carro para levar a gente para uma cidade mais próxima, onde tinha o recurso médico e tal. Então, a gente andava muito a pé. Infelizmente, hoje não é o caso. Hoje está todo mundo, A, brin inclusive a, o brinca controle, né? Inclusive o a controle. brincadeira na rua, o controle remoto, o drive-thru, tu nem sai de dentro do carro, pega numa janela e já come sentado, né? É isso, é isso. É isso que nós estamos vivendo, né? É isso que a gente está vivenciando hoje. E isso é uma conversa que nós precisamos ter
com todos aqueles que querem controlar o peso, controlar a adiposidade. Nós precisamos ter essa conversa com esse paciente. E também deixar bem claro para esse paciente que não existe um modelo padrão de corpo. Cada um tem um biotipo. O que nós precisamos é ajudar esse paciente a se sentir bem, estar bem fisiologicamente, metabolicamente, o mais bem possível. Então a gente tem que trabalhar com ele, conversar com ele, e claro, muitas vezes a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Isso é fundamental. E eu acho que é assim, a gente tem assunto aqui para conversar um dia todo, né? Então, eu E vou te convidar para a gente, nós vamos deixar já anunciado. Tu tá aí, dependendo da tua disponibilidade, eu quero conversar sobre um assunto que foi sempre muito complicado para mim lidar e fazer as pessoas entenderem a magia das pílulas, a magia do remédio. E eu gostaria de contar com a tua contribuição, com o teu conhecimento, para a gente conversar então um pouquinho num próximo vídeo, se tu tiver disponibilidade, sobre assim, claro, como é que agem esses medicamentos e assim, perfeito. ó, como é que agem e também o tributo, o que eles cobram para fazer esse trabalho dentro do corpo da pessoa. E uma coisa Certo. assim, ó, que no momento que tu para, tu estava falando ali, eu estava me dando conta assim, ó, quantos de nós conhece gente que inclusive fez cirurgia bariátrica, cirurgia e recorda e pega todo o peso de novo, né? Reganho, Então, reganho. e vai de novo, e vai de novo, e vai de novo. E Sim. assim, ó, no meu próprio grupo, quantidade que eu tinha de pessoas que ficavam numa coisa que se chama o efeito ioiô, baixava e subia, né? Além do estilo de vida, nós também temos que ver assim, ó, o contexto familiar da coisa, da comida, O ambiente. Ambiente né? obesogênico. Olha que coisa bonita essas Olha palavras, que as termo palavras legal. científicas. Olha, vai dar muito like no nosso vídeo. Vai Tá dar. bem? Tá Então, bem? nos falamos depois, no próximo. Tá bem. Muito obrigada, Obrigado. querido. Muito, muito, muito agradecida. E a gente já conversa depois, então, sobre a parte bioquímica de auxílio temporário para a pessoa depois continuar com a mudança do estilo de vida. Obrigado. Tá? Pode ser? Pode. Tá. Obrigada.